Chegamos ao terceiro módulo sobre o tema Venda de Imóveis de Herança. Aqui será aprofundado o tema judicial. Boa aula! Venda de bens do espólio via alvará judicial. Um alvará judicial é uma determinação judicial que concede autorização para a realização de um determinado ato legal. Suas finalidades podem variar, incluindo a permissão para a retirada de valores em dinheiro, a venda de um bem pertencente a um menor de idade ou a alienação de um imóvel no contexto de inventário. Como o próprio nome sugere, o alvará é emitido por um juiz e deve ser solicitado por meio de um processo específico. O Código de Processo Civil, no artigo 619, prevê que o inventariante poderá alienar bens do espólio desde que obtenha autorização judicial. Artigo 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz. Primeiro, alienar bens de qualquer espécie. Segundo, transigir em juízo ou fora dele. Terceiro, pagar dívidas do espólio. Quarto, fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. A necessidade de autorização judicial origina-se da análise lógica, que somente o proprietário de um imóvel pode vendê-lo. E enquanto pende o inventário, nem o inventariante nem os herdeiros são proprietários. Assim, pertencendo o imóvel à pessoa falecida, seria necessário primeiro transferir a propriedade para os herdeiros, para que eles tenham legitimidade para vender o bem. Como já verificamos, a transferência para os herdeiros depende da conclusão do inventário. Se há necessidade de vender antes disso, seja para custear as despesas do inventário, seja para não perder uma boa oportunidade de negócio, pode-se requerer um alvará judicial para a venda do imóvel inventariado. O alvará capacita o inventariante a realizar todos os atos necessários à concretização da compra e venda, inclusive o registro da escritura na matrícula do imóvel, ato que efetiva, como já sabemos, a transferência da propriedade. Para que se consiga tal alvará, o pedido deve ser feito por um advogado, o qual será formulado judicialmente e deve conter o máximo de informações possível, de modo a convencer o juiz de que aquele ato é benéfico para os herdeiros e não representa prejuízo a esses ou a terceiros. É importante apresentar o preço mínimo da venda e que tal preço está de acordo com os preços praticados no mercado. Informar se há débitos vinculados ao bem e se há consenso entre os herdeiros, além de fundamentar a necessidade de antecipação da venda do imóvel. Caso tenha sido celebrado contrato particular de compromisso de compra e venda, o documento também deverá ser apresentado. Quando todos os herdeiros estão de acordo, a expedição do alvará tende a ser mais rápida. Mas o consenso não é um requisito. E uma vez que exista divergência, será necessário comprovar que o negócio é indispensável e que não representa prejuízo para os herdeiros. Na prática, o juiz ouve os interessados e depois autoriza ou não a venda do bem. Para quem compra imóveis em processo de inventário via alvará judicial, os riscos são menores, já que passa por uma análise do momento atual do inventário e também de quem são os herdeiros. Já no caso de aquisição via cessão de direitos hereditários, existe um risco maior. Os herdeiros podem não finalizar ou realizar o processo de inventário. Por exemplo, de modo a não transferir o imóvel ao comprador, ou ainda o falecido ter deixado uma boa quantidade de dívidas desconhecida pelo adquirente.
É importante destacar que os bens deixados respondem pelas dívidas, de modo que o imóvel vendido pode ser utilizado para a quitação destas. Caso o inventário ainda não tenha sido aberto, ou seja, os herdeiros não tenham iniciado o processo judicial ou extrajudicial, a venda só poderá ocorrer via cessão de direitos hereditários, que é o tema da nossa próxima aula. Ao encerrarmos mais este módulo, reforço que estas aulas são produzidas para você, corretor de imóveis. Um investimento do sistema Cofesse-Cresce para sua capacitação profissional, pois o conhecimento é seu principal patrimônio.